É possível que o nosso corpo não tenha peso? Os astronautas em uma estação espacial, eles flutuam em seu interior porque eles não pesam nada? Na aula de hoje, vamos aprofundar os nossos conceitos sobre o peso e entender mais esse trem de física. Vem comigo! Massa e peso são coisas diferentes? Bem, quando alguém te pergunta quanto você pesa, o que realmente estamos querendo dizer? Não fazemos muita distinção aí no nosso dia a dia entre esses dois termos, né? Massa e peso. Mas na física, essa distinção é muito importante. Bem, a massa é uma quantidade que descreve a inércia de um objeto, sua tendência de resistir à aceleração. De uma maneira mais simples, a massa descreve a quantidade de matéria de um objeto. Logo, é algo intrínseco dos corpos, pelo menos na física newtoniana. A massa ela é medida em quilogramas e ela vai ter o mesmo valor independente de onde o objeto esteja e independente das forças que possam estar atuando sobre este objeto. Bem, já o peso, esse é uma força, especificamente a força gravitacional exercida em um objeto por um corpo massivo. No nosso caso, o planeta Terra, né? Então é a força que o planeta Terra faz sobre os corpos. Bem, se o peso é uma força, ele também é um vetor. No caso do paraquedista, representado aí por essa seta vermelha. Então, se é um vetor, o vetor ele tem uma direção. E no caso da força-peso, essa direção é sempre vertical para baixo. E como toda força, vai ser medida em newtons. E não confundam. Massa com peso, né? São coisas diferentes, porém relacionadas. Por exemplo, sabemos que um objeto em queda livre ele está submetido a uma aceleração vertical, né? Bem, e essa aceleração é a aceleração da gravidade representada pela letra G. Então, pela segunda lei de Newton, eu sei que se tem uma força resultante, né, que nesse caso é o peso, essa força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Bem, e no caso de um objeto em queda livre, posso representar então um peso como massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a fórmula do peso aí vai ser igual a P igual a M vezes G. O peso ele não é uma propriedade fixa, constante da matéria. Vamos pensar na Lua. O valor da aceleração da gravidade na superfície da Lua é cerca de 1/6 do valor terrestre. Portanto, um astronauta, dando ali um rolezinho na Lua, ele vai ter um peso que vai ser 1/6 do seu peso na Terra. O peso do astronauta, por exemplo, em Júpiter, será maior do que o seu peso na Terra, porque a aceleração da gravidade em Júpiter é maior do que a aceleração da gravidade na Terra. Já a massa desse astronauta ela não vai variar. Ela é uma propriedade intrínseca dos corpos. Ela permanece a mesma. Então, nesses exemplos, a quantidade de matéria ela não alterou. Apenas a força gravitacional exercida sobre a matéria. Então, quando alguém pergunta quanto você pesa, essa pessoa está querendo saber, na verdade, é a sua massa. Essa é a quantidade de matéria do seu corpo. Você não pode, por exemplo, perder 6 massas indo à Lua, mesmo que lá você pese 6 vezes menos. Bem, definida essa diferença entre peso e massa, vamos definir o que na física a gente chama de peso aparente. Bem, então o peso de objeto é a força da gravidade sobre esse objeto. Ponto. No entanto, você pode até não ter parado nunca para pensar nisso, mas a gravidade não é uma força que você pode sentir, ou pelo menos sentir diretamente. A nossa sensação de peso, né? Digo, quão pesado a gente se sente, é devido às forças de contato que nos apoia. Por exemplo, para ficar mais claro, a sensação sua de peso, se você estiver vendo essa aula aqui agora sentado em uma cadeira, ela se deve à força normal, que é a força de apoio exercida sobre você
pela cadeira que a gente está sentado, que você está sentado. Então, a superfície da cadeira está em contato aí com seu bumbum tantã aí, você sente a magnitude da força. Ai, que delícia! E essa é a sensação de peso que você tem, a força normal que a cadeira exerce sobre você. Agora, se você estiver em outra situação, você está pendurado em uma corda, bem, a gente sente a força de tração, né, a força de apoio entre a corda e as nossas mãos, tendo então a sensação de peso. Olha, então a gente pode definir esse peso aparente em termos da força que a gente sente. Então, o peso aparente ele vai ser igual à magnitude dessas forças de apoio. Se a gente estiver em equilíbrio, o peso, né, o nosso peso e o peso aparente, eles vão ser os mesmos, né, vai ter os mesmos valores. E a gente sabe que é comum, né, peso, força-peso e força normal terem valores iguais. Mas se a gente tiver aceleração, né, se a gente sofrer uma aceleração, aí as coisas mudam um pouco. Bem, e não precisa se desesperar, porque a explicação vai ser relativamente simples. Por exemplo, se eu estiver no elevador, né, dá para a gente se sentir um pouquinho mais pesado se esse elevador estiver subindo e ele repentinamente acelera para cima. Ou dá para a gente se sentir assim um pouquinho mais leve se a gente estiver subindo e de repente esse elevador freia. Mas é importante a gente lembrar que o seu verdadeiro peso, né, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ele não mudou durante esses eventos, mas a sua sensação de peso mudou. Por quê? Porque a força de apoio também mudou. Imagina agora uma pessoa parada em um elevador enquanto esse elevador acelera para cima. As únicas forças atuando sobre a pessoa vai ser então a força normal, que é a força que o piso do elevador faz sobre a pessoa, e a força peso. Então, se eu representar aqui no diagrama, eu tenho a força normal, nesse caso é vertical para cima, e a força peso vertical para baixo. E a aceleração, né, do elevador, que é a aceleração da pessoa, também vertical para cima. Bem, como a pessoa tem uma aceleração, e de acordo com a segunda lei de Newton, deve haver uma força resultante atuando sobre essa pessoa na direção dessa aceleração, a gente pode escrever aí que a força resultante é igual a normal menos o peso, e isso é igual a massa vezes a aceleração. Por que eu coloquei que é normal menos o peso? Porque, olha, se eu sei que a força resultante tem que dar na direção da aceleração, eu sei que a normal aqui tem que ser maior do que o peso, né? Então eu coloquei normal menos o peso. Então a gente pode reescrever isso passando o peso para o outro lado da equação, e aí eu fico força normal é igual a peso mais o produto da massa vezes a aceleração. Bem, a força normal a gente sabe que é a força de contato, né, que suporta a pessoa. Então a gente pode reescrever essa equação em termos do peso aparente. Então, peso aparente vai ser igual a peso, o peso da pessoa, mais o produto aí da massa vezes a aceleração. E esse tal peso aparente, ele não é apenas uma sensação. A gente pode medi-lo com uma balança. Daí que vem aqueles estranhos problemas no ensino médio, e os alunos endoidam o cabeção, que são os problemas de uma balança dentro do elevador. Muita gente não entende, né? Professor, mas para que eu vou pensar em uma balança dentro do elevador? Bem, a força de contato aí que sustenta essa pessoa vai ser a força, né, para cima marcada pela balança. E essa força é igual à leitura que você vai conseguir registrar ali na balança. Então, se o elevador estiver acelerando para cima, a balança vai mostrar um peso aumentado. Por quê? Porque a leitura da balança vai ser igual ao peso aparente. E no caso aí do elevador acelerado para cima, o peso aparente vai ser igual ao peso da pessoa mais a massa vezes a aceleração. E o peso aparente, ele tem implicações físicas reais.
Por exemplo, astronautas eles são quase esmagados pelo seu próprio peso aparente durante o lançamento de um foguete. Como a aceleração do foguete ali é bem alta, o peso aparente também que eles sentem é também bastante elevado. Então eles sentem bastante essa mudança aí no valor do peso aparente. Dá também para a gente conseguir observar essa mudança no nosso peso aparente. Por exemplo, quando você está subindo e descendo ali na montanha-russa, essa aceleração, que pode ser tanto na subida quanto na descida, muda o nosso peso aparente. Então a gente tem uma sensação ali física mesmo dessa mudança no nosso peso aparente. Beleza, professor, mas agora eu quero saber sobre a ausência de peso. O que isso quer dizer? Será que essa tal ausência de peso é algo real que a gente pode sentir? E o que isso tem a ver, por exemplo, com as imagens que a gente vê dos astronautas aí flutuando aí dentro das espaçonaves? Bem, vamos voltar no exemplo do elevador para a gente entender conceitualmente aí essa ausência de peso. E vamos supor que o peso aparente aí esteja marcando 0 newton. Então, como que isso pode acontecer, né? Vamos lembrar que o peso aparente, né, ele vai ser a força de contato que apoia a pessoa, né? Então, estamos dizendo que a força normal ela vai ser igual a 0. E lembrando aqui no diagrama de forças, né, que eu tenho no eixo vertical a força normal vertical para cima e a força peso vertical para baixo. Então, se a gente usar peso aparente igual a 0, na equação, né, peso aparente igual ao peso mais o produto da massa vezes a aceleração, bem, a gente sabe que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né, vezes g. Então, se eu quiser deixar aqui o peso aparente igual a 0, esse produto aqui tem que ser igual ao peso, né? Tem que ser igual a menos o peso. Se eu tiver, então, essa aceleração igual a menos g, né? Igual a menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter o peso aparente igual a 0. E essa situação é uma situação conhecidíssima, que é a situação de queda livre. Isso significa, então, que um corpo, né, uma pessoa em queda livre, ela vai ter o seu peso aparente igual a 0. Olha, então vamos pensar nisso com carinho, hein? Vamos supor que à medida que o elevador cai, a pessoa lá dentro do elevador, ela solta uma bola de sua mão. E na ausência da resistência do ar, tanto a pessoa quanto a bola elas vão cair com a mesma velocidade. Bem, aí na perspectiva então, da pessoa, né, a bola ela vai parecer flutuar, né, ao lado dele. E da mesma forma, a balança também vai flutuar e não vai fazer a força de apoio sobre os seus pés. Então, a indicação da balança vai ser peso aparente, no caso, né, igual a 0. E aí, da mesma forma aí que a bola, balança e a pessoa, né, estão caindo juntos, o elevador também está caindo junto, né? Está flutuando ali junto com as outras coisas dentro do elevador, com a mesma velocidade e a mesma aceleração, nesse caso, a aceleração da gravidade. Então, a ausência de peso não significa que a pessoa ali dentro do elevador está realmente sem peso, mas significa que ela não tem peso aparente, ela não sente, ela não tem a sensação do seu peso. E aí, essa distinção é que ela é bastante significativa e que a gente não pode confundir. Então, a pessoa, o peso da pessoa, né, nesse caso do elevador, continua sendo massa vezes a aceleração da gravidade, porque a gravidade ainda está puxando a pessoa para baixo. Mas essa pessoa não tem a sensação do seu próprio peso enquanto está caindo em queda livre. Bem, e se para além desses exemplos teóricos aí de uma balança dentro de um elevador, né, no trágico exemplo de um elevador em queda livre, né, e se a gente for capaz de estar durante algum tempo, um tempo que seja considerável, em queda livre, em um ambiente primeiramente seguro e que a gente possa desprezar a resistência do ar? Bem, é exatamente isso que se propõe o voo conhecido como GeForce One.
uma experiência de 0G. Bem, aí salientando aí que esse 0G, né, o zero gravidade, é porque nesse ambiente é como se as pessoas estivessem em um lugar sem aceleração da gravidade, sem peso. Mas é claro que ali vai estar, o avião vai estar sujeito à aceleração da gravidade. Bem, o GeForce One, ele é um Boeing 727 modificado. E aí, esse Boeing ele faz voos, essa experiência de 0G, né, são voos com trajetória parabólica, que faz quem está dentro desse avião experimentar a gravidade reduzida ou ausência de peso. Aí, nessas trajetórias aí parabólicas, os aviões eles primeiramente aceleram muito e ficam aí com uma incrível inclinação aí próxima dos 50 graus. E aí você vai ter uma região de queda livre. Aí só explicando esse gráfico aí, que muita gente acha esquisito, né, professor? Fala assim, uai, professor, eu tenho uma região de queda livre também quando o avião está subindo. Aí vamos pensar aqui num exemplo simples. Quando eu pego uma bola e jogo essa bola para cima. Bem, a bola ela vai desacelerar a uma taxa de G, né, a uma taxa da aceleração da gravidade, até chegar no topo da trajetória e depois cair também com a mesma taxa de G, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado. É isso que acontece com o avião aqui também, né? Bem, ele está acelerando aqui primeiramente e depois ele começa a desacelerar a uma taxa de G da aceleração da gravidade, chega a um ponto máximo e depois começa a cair com essa mesma taxa de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bem, aí nessa região aqui de queda livre, as pessoas dentro do avião começam a flutuar e têm a sensação de estarem completamente sem peso. Então quer dizer que os astronautas eles estão em queda livre em uma estação espacial em órbita? É por isso que eles também estão flutuando ali dentro dessa espaçonave? Pode soar estranho, mas a resposta é sim. Eles estão de fato em queda livre. Eles estão caindo continuamente ao redor do planeta Terra, sob influência apenas da força gravitacional. Mas nunca se aproximando ao solo, né? Eles nunca chegam a bater no solo, a cair literalmente, né? Por quê? Porque a superfície curva ali da Terra, abaixo deles, faz com que eles fiquem caindo continuamente. Isso aí vai ser matéria, vai ser assunto aí de aulas futuras, quando a gente for ver gravitação universal. Bem, então essa ausência de peso aí no espaço, né, dentro da espaçonave, não é diferente da ausência de peso em um suposto elevador em queda livre e também não é diferente da ausência de peso naquele avião da experiência do 0G, né? E aí, novamente, a ausência de peso não ocorre literalmente, né? Os astronautas ali eles não vão estar sem peso ou na ausência de gravidade. Mas, ao invés disso, no caso aí dos astronautas, né, tanto os astronautas como a espaçonave, tudo que está ali dentro da espaçonave, vão ter peso aparente igual a zero, porque todos estão caindo juntos, né, caindo com a mesma velocidade e com a mesma aceleração, que é igual à aceleração da gravidade. Bem, e com essa afirmação, terminamos aqui mais essa aula. Quem gostou da aula e quiser dar uma moral para o canal, não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Espero vocês no próximo Trem de Física!